So a few words in English. First, thank you so much for coming again for the second day, and thank you for being here so earlier. This table was suggested, very well suggested by Ellen Warner. You are here, no, Ellen? Yes, I think so. And she suggested that we should have a table with listen the patient's voice. I will say a few words in English and then we'll switch for Portuguese because it's more natural people speaking Portuguese here, and you have a translation for those who are not speaking Portuguese. And nevertheless, I think it will be more natural for us to talk about. I will be just a moderator, and besides me, I'm going to present you. So we have here on my right, Sophia. Sophia is a survivor of breast cancer, famous actress in Portugal, and a very generous person that accepted this invitation to be today with us. We have Marta. Marta is also a breast cancer survivor, and she will also speak about her own experience. And not only that, I mean, we want to listen to them what they think it's important that we should do in the foundation, in the community, to improve the outcome of these patients. Then we have another Marta, Marta Foz, who is representative of the Portuguese League Against Cancer. And Marta has a strong experience about talking with patients that ask to the Portuguese League Against Cancer some help. And so, you know, in some way, she will express the desire of the patients that are not herself, but they come to the league to ask for help. And then, last but not the least, we have Duarte. Duarte has not breast cancer, but his wife had breast cancer. And his wife was the teaser for this foundation. Okay? That I presented yesterday, a picture. So he accepted to be today here because we need to know also what is the side of the, in this case, a relative, the husband, has children that have to pass through that, okay? And so with all the respect, and I thank you for being here. And now it's time to switch for Portuguese. But I have another Marta to present. It will be Marta Flores, that on the last 5 to 10 minutes, she will present her own testimony, again, as a breast cancer survivor, okay, for all of us. Okay, having said that, I'm going to switch to Portuguese, right? Straight away. Okay. Muito obrigado. Ok. Nós tivemos uma pequena reunião a semana passada em que tentei ouvir-vos, saber o que é que vocês achavam que era importante que fosse discutido, investigado, quer da vossa experiência pessoal, quer daquilo que vocês falam com as pessoas, diretamente ou através das redes sociais. Eu vou passar, perguntando à Sofia, perguntando à Marta, ouvindo depois também o Duarte e ouvindo depois também a outra Marta, o que é que vocês acham que era fundamental que fosse questões resolvidas e que nós pudéssemos eventualmente aceitar como um desafio para esta fundação. Não quer dizer que seja a fundação que vai resolver isto, mas que can you listen? Yeah, ok. Está bem? Então que passa a Sofia. Sofia. Não. Ok. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao professor esta oportunidade e o trabalho desenvolvido até hoje. E obrigada também a vocês por estarem aqui presentes a falarmos sobre um tema tão importante e que se espera que consigamos, a pouco e pouco, chegar com ele a um lugar melhor e mais feliz. Na minha visão das coisas, e nós já tínhamos falado sobre isto um pouco na semana passada quando nos reunimos, há muito para fazer, não é? Sabemos todos que estamos ainda no início deste caminho
Mas quando eu fiquei doente, vai fazer agora 9 anos, no mês de novembro, ainda muito mais havia por fazer, portanto há evoluções, felizmente, são bastantes. No que diz respeito então ao desmistificar a doença e falarmos mais sobre ela, está felizmente em todo o lado, não só com casos, mas também com as pessoas a passarem a sua mensagem, e parece-me que isso é extremamente importante, ainda que não vá resolver a nível de saúde o problema que as pessoas têm, vai fazer olhar para a necessidade de um diagnóstico precoce, por exemplo, para estarem atentas ao seu corpo e aos sinais do seu corpo. E, portanto, para mim, desde o início deste meu caminho com a doença, tem sido uma missão para mim passar a palavra e fazer chegar a mensagem às mulheres e a quem está à sua volta de que, de facto, é muito importante estarmos atentos e numa fase inicial, descobrir o que se passa ou não connosco. O que há a fazer? Um mundo de coisas para fazer, mas ainda bem que estamos aqui para falar sobre elas. Eu acho que seria importante olharmos mais para a saúde emocional associada às doenças. Acho que também já estamos numa fase em que falamos mais sobre isso, mas acho que devíamos explorar mais o tema, porque de facto há um número considerável de pessoas que ficou doente após uma ruptura grave na sua vida, seja ela no trabalho, seja ela num relacionamento amoroso, seja ela numa perda de um ente querido. E como disse o professor, e bem, não é a saúde emocional que nos adoece, mas é o stress, não é? As nossas células, depois, consequentemente, se não estamos bem, baixam-nos as defesas e pronto, vai por aí fora. Portanto, eu acho que seria muito importante falarmos mais na saúde emocional associada ao cancro, não só ao cancro, mas é falar de cancro da mama que estamos aqui hoje. Penso que seria muito importante, como os nossos médicos recomendam que comamos melhor, façamos exercício físico, que olhemos para as nossas emoções. E eu acredito, francamente, que se este trabalho começar a ser feito ontem, que menos pessoas vão adoecer. E não só de cancro falamos, porque não é só disso que estamos a falar, mas então este é muito o meu lado, é que olhamos para dentro, que olhamos para nós, para as nossas emoções, o que é que elas nos provocam, se estamos de facto a cuidar delas, porque vivemos todos numa correria constante. Não há tempo para nada hoje em dia, é tudo muito rápido, tudo muito descartável. Estamos todos mais disponíveis para cuidar de tudo e de todos à nossa volta e na maior parte das vezes esquecemos-nos de olhar para nós e para os nossos sentimentos e para as circunstâncias e o que elas nos provocam. Eu falo com muitas mulheres diariamente, já falava então quando fiquei doente e fiz essa partilha pública, aos milhares de mulheres e de familiares que me abordavam, e eu não consigo precisar um número porque não fiz uma estatística, mas a verdade é que a maior parte dos casos que me chegaram, e são muitos, 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 ficaram doentes após um momento de ruptura grave nas suas vidas. E não foi necessariamente na semana anterior, nem no mês anterior, foi no ano passado, há 2 anos, há 3 anos, que são coisas que nós vamos não digerindo. Então é esta a minha proposta, olharmos mais para a saúde emocional associada ao cancro, neste caso cancro de mama. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor e à CUF a honra de estar sentada aqui e de termos esta primeira conferência internacional, que eu acho que é mesmo
o início de uma longa caminhada e estou mesmo muito entusiasmada com esta fundação e com tudo o que ela pode representar. É uma honra estar aqui ao lado da Sofia, que foi um grande exemplo para mim, porque foi das primeiras pessoas a falar abertamente sobre este tema e, portanto, quando eu soube que eu estava doente, a primeira pessoa de quem eu me lembrei foi logo da Sofia, porque era assim era a pessoa no fundo mais próxima que eu tinha, que tinha passado por isso, porque eu não conhecia ninguém da minha família ou de amigos, pronto, na minha realidade não havia ninguém que tivesse passado por isto e, portanto, apesar de eu não conhecer pessoalmente a Sofia, como ela é uma figura pública, ela era a pessoa mais próxima de mim que tinha passado por isso e foi mesmo uma grande inspiração por tudo o que isso envolve e especificamente no cancro da mama, que mexe muito com esta parte emocional. Eu estou muito alinhada com a opinião da Sofia, tanto no momento anterior a sabermos que estamos doentes, mas também no momento pós, porque é um cancro muito específico, que mexe muito com a autoestima das mulheres, é um lado muito feminino e portanto, o olhar para uma mulher tão bonita e tão poderosa foi mesmo uma grande inspiração para mim e, portanto, agradeço mesmo estar aqui sentada, é mesmo uma honra, portanto, obrigada. Em relação à pergunta do professor, nós já conversámos nisto na reunião, como o professor disse, e portanto há aqui 2 temas que eu gostava de trazer, que é o primeiro é exatamente o que a Sofia disse, que acho que nós temos mesmo que ser olhados como um todo. Acho que a ciência tem muito esta tendência ainda de olhar para as pessoas como células, como a Sofia disse, mas que nós temos mesmo que ser olhados como um todo. E a nossa parte emocional, eu não sou cientista, nem sou médica, mas eu posso mesmo garantir que tem um grande impacto nas doenças que existem. E como a Sofia disse, não estamos só a falar de cancro da mama, mas aquilo que interessa é o cancro da mama e eu, com todas as pessoas que eu falei, eu nem consigo dizer a maioria, é mesmo todas as pessoas com quem eu falei mais profundamente sobre este tema, todas as pessoas tinham passado por um evento ou por algum momento realmente emocionalmente muito forte e que eu consigo associar então a esta consequência. Portanto, isto cientificamente não está provado, mas eu gostava mesmo que esta fundação tivesse este papel importante de vermos a pessoa mais completa e não a vermos só por este lado científico. E, portanto, como é que nós podemos comprovar e como é que nós podemos estudar este lado mais emocional? Se calhar fazer os questionários às pessoas de o que é que as pessoas associam à sua doença, se é um evento traumático, se não é, se tem a ver com as relações amorosas, se tem a ver com o trabalho, se tem a ver com a perda de alguém, e portanto acho que era mesmo interessante se eu pudesse escolher uma coisa para começarmos, seria por aí, na minha opinião, e depois também partilhei que acho que há um estudo mesmo importante, e aqui esta conferência é sobre o cancro da mama em pessoas jovens, e o meu foco também é um bocadinho esse, que é em relação aos efeitos secundários. Na minha experiência pessoal, e com as pessoas com quem eu falei, jovens, realmente os efeitos secundários associados e que me prepararam que eu poderia ter, não são os efeitos secundários que felizmente eu vivi. Mas houve outros que eu associei como efeitos secundários, mas que nem sequer são considerados, porque não são considerados os mais comuns, mas na verdade eu não sei se são estudados porque eu sou jovem e portanto são estudados em mulheres muito mais velhas. E então eu acho que também há um caminho ainda para percorrermos, porque infelizmente isto é cada vez mais comum em pessoas mais novas, se calhar também por esta vida agitada que cada vez temos mais e muito rápida, e com as redes sociais estamos sempre a viver a 3000 e portanto acho que era muito importante fazermos cada vez mais estudos sobre estas pessoas jovens que passam por isto e afinal o que é expectável e mais comum acontecer a estas pessoas jovens e como é que elas vão viver, até pelo lado positivo, que é, felizmente, a minha experiência foi muito mais, bem, não sei se fácil é a palavra, mas mais leve do que, obrigada, do que era expectável, portanto, do que me prepararam. Eu consegui realmente viver isto de uma forma muito mais leve e felizmente a maioria das mulheres jovens que eu conheço que passam por isto também o conseguem viver assim.
Claro que infelizmente há casos muito difíceis e que as coisas nem sempre correm como nós esperamos, mas se pudermos dar um bocadinho desta alegria e tranquilidade às pessoas no momento de receberem a notícia de ok, isto pode ser muito difícil, mas isto pode ser um bocadinho menos difícil do que tu estás à espera, acho que isso já ajuda as pessoas a sentirem aqui um momento mais de tranquilidade e de energia para viver isto da melhor forma. E pronto, esta é a minha opinião. Queria só dizer mais uma coisa que dita pelo professor na reunião que tivemos, e bem, que acho que resume muito a minha posição e aqui a da Marta. Aliás, eu vou levar esta frase para a minha vida, que é: nós somos feitos de átomos e moléculas e das histórias que nós vivemos. E eu acho que isto resume na perfeição a nossa posição. Passa a palavra. Bom dia, obrigada, professor, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e não como doente oncológica de mama, que vou falar, mas sim como representante de uma instituição que tenta agregar todas estas necessidades e ajudar. Efetivamente, há aqui três pilares que eu considero importantes, que é perceber primeiro quais são os fatores de risco que hoje nós desconhecemos, sejam eles emocionais, seja a vida mudou toda, não é? A forma como comemos, como estamos na vida mudou, e é muito importante, e ontem foi falado isto nas palestras de manhã, os fatores de risco que nós desconhecemos, e isso é muito importante nós conhecermos para depois informar. Pois penso que a forma como lidam com a doença as doentes de cancro de mama jovens é diferente da forma como lidam as mais velhas, e pode ter um fator importante, no meu ponto de vista, que é a informação. A Marta e a Sofia falaram aqui na leveza que conseguiram levar, tentaram se informar. E a Liga tem um papel muito importante durante a jornada, que é tentar informar ao máximo a mulher, os doentes, os saudáveis, sobre o cancro. Para as estatísticas não são boas, ou seja, ao longo da vida a probabilidade de um de nós vir a sofrer de cancro é elevada. Portanto, se nós hoje, saudáveis, nos informarmos mais, se ele um dia nos bater à porta, nós vamos reagir de maneira diferente. Portanto, a Liga aí tem um papel muito importante, que é a prevenção, a sensibilização, a literacia. Acho que a literacia é um pilar importantíssimo e que em Portugal não está tão desenvolvido como nós gostaríamos, para posteriormente nós lidarmos melhor com a doença, ou com os familiares, ou com os amigos. Eu já tive vários amigos com cancro e consegui ajudá-los. Às vezes basta ouvir, não é dizer nada daquilo que eu sei, porque nós temos que respeitar o que é que o doente quer saber, mas conseguimos ajudar toda a gente à nossa volta se a literacia for melhor. E o doente vai levar a doença de maneira diferente, e isso é uma diferença notável entre as mulheres jovens e as mais velhas, porque elas informam-se, estão numa era diferente de informação e levam isto com leveza. O terceiro ponto que eu acho que é muito importante tem a ver com os sobreviventes. A medicina está focada naquele momento, curar o cancro naquele momento, depois as mulheres têm alta, mas há tudo um pós-cancro, e quanto maior, exatamente, e não se fala, e é isso que nós sentimos enquanto Liga quando as sobreviventes vêm ter connosco, é o pós, é o voltar ao trabalho, é a relação na família não está igual, a energia pode não ser a mesma, e isso tudo já não é compreendido, já passou, já tens cabelo, já está tudo bem, como é que é agora? Já não vais morrer? Porque é que tu te sentes triste? Anima-te porque já passou, e isso é os nossos psicólogos, porque nós temos esta vertente de apoio psicológico, e é muito importante referir isto, não é só doente, é a família toda. E falando aqui nas mulheres de cancro de mama, nós recentemente desenvolvemos uma consulta para crianças, não são crianças com cancro, são crianças que estão a vivenciar esta doença com os pais, com os avós, com os amigos da escola, com a professora, e essas crianças por vezes também eram esquecidas, e são uma fonte de preocupação para as mulheres que estão a viver cancro, jovens que têm filhos. Portanto, isto é uma doença
que afeta todos. Portanto, a parte dos sobreviventes, se há cada vez mais mulheres jovens, vão haver cada vez mais sobreviventes, porque é para aí que caminhamos, é para os sobreviventes. E temos que perceber isto que a Marta disse, é muito importante. Há coisas que ela sentiu que não sabe se mais alguém sentiu. E termos grupos, focos grupos de mulheres jovens que comecem a falar e que haja alguém, porque elas falam, a verdade é que eu sinto que elas unem-se muito, isso é muito diferente dos homens, unem-se muito para falar, mas não há ninguém a registar aquilo que elas sentem. E isso é extremamente importante, não é? Porque depois nós conseguimos melhorar a literacia das próximas, não é? Isto está descrito, vocês podem sentir isso. E que por vezes os médicos falam de... Eu estou a falar de relatos que muitas vezes as psicólogas vão falando, quando eu pergunto quais são as necessidades das mulheres jovens, quais são as necessidades dos nossos doentes, que os médicos realmente focam nos principais efeitos secundários, ou aquilo, mas nunca ninguém me disse isto, e às vezes é um pormenor que aquela mulher vai, ou aquele doente, vai ficar muito incomodado quando lhe acontecer, e acha que aquilo foi uma desfeita enorme, porque o médico não falou disso. Mas o médico não falou porque ele vai falar das partes mais comuns, dos efeitos mais comuns. Portanto, eu acho que era muito importante ouvir estes grupos, que elas unem-se, sobretudo as mais jovens. Há em Portugal vários grupos, além daqueles que existem na Liga Portuguesa contra o Cancro, e haver alguém que comece a registar aquilo que elas falam, obviamente de uma forma muito respeitando a identidade de cada uma e o sigilo profissional, mas registar as principais queixas para conseguirmos melhorar e até preparar novos medicamentos para os efeitos secundários, as neuropatias e a volta ao trabalho. Depois temos o apoio jurídico, que a Liga também ajuda, que tem a ver com isto tudo, e é tudo gratuito, há muitas que também têm queixas do apoio que não tiveram, quer no trabalho, quer os bancos, não é? Se há um empréstimo, há toda uma redução aqui de rendimentos e há todo um conjunto de direitos. Nós temos um guia para os direitos do doente oncológico que as pessoas desconhecem. Portanto, há aqui muito a fazer, mas identificar o que é que estas jovens mulheres vão sobreviver muitos anos e nesta jornada toda aquilo que nós podemos ajudá-las para esta jornada ser melhor. Eu sou o único que não tem mérito nenhum de estar aqui porque não tenho nenhuma doença, não é? Mas houve um bocado essa questão que é, porquê é que eu venho aqui? Porquê é que eu venho aqui falar? E eu lembro-me que em 98, quando eu era ainda jornalista, fiz para a grande reportagem um artigo sobre cancro numa das maiores hospitais do país e acompanhei durante 6 meses 12 pessoas. E, portanto, se alguém fez isso por mim e se me deu o seu testemunho, eu também tenho, de alguma maneira, passar esse testemunho. A Rita jamais estaria aqui neste lugar. A Rita era uma espécie de uma líder discreta que ficaria lá ao fundo a olhar, se calhar embevecida para eu estar aqui a falar, mas jamais ela faria isso. Mas fazia outras coisas. Ela, por exemplo, nunca me dizia quando é que saía da quimio, porque gostava de vir a pé para provar a ela própria que conseguia. Ou, por exemplo, quando num dia em que ela tirou meio pulmão, no dia a seguir chegou a casa e foi visitar uma amiga que tinha sido operada aos joanetes e estava muito, muito mal. Portanto, não havia complacência com a dor, havia sempre uma guerra brutal de nós vamos conseguir fazer coisas. Independentemente de nós sabermos que o prazo de vida que ela ia ter era de 5 anos. E conseguimos lixar a estatística, tivemos 6 anos e meio, e portanto durante 6 anos e meio lutámos. Agora, vou-vos para uma noção, nós tínhamos 2 filhos e havia dias chatos, havia dias em que uma pessoa acordava de manhã e dizia porquê eu? E foi um desses dias em que ela virou teaser para o professor Luís Costa, que ela chegou ao hospital e disse: quem é que estuda o nosso caso? Quem é que me vai dar uma resposta? Porque é que os meus filhos vão ficar sem mãe? Ela todas as noites deitava-se com eles e dizia: estou-lhes a dar autoestima porque eles vão precisar disso. Mas ninguém lhe respondia porque é que é eu? Porque quem é que faz alguma coisa por nós? E essa revolta dela perante essa situação e essa pergunta permanente não deixava de alguma maneira nos fazer lutar.
e nós fazíamos corridas de cadeirinhas de rodas para o hospital, metíamos com toda a gente no elevador, entre tratamentos íamos apanhar sol e deitarmos na relva do hospital ou do jardim em frente, ou onde houvesse uma árvore, ou fosse o que fosse. Ou até fugimos para ir almoçar, a correr, às vezes íamos de moto para sentirmos que ainda continuávamos a ter aquela energia, e pronto. Agora, há perguntas que nós temos que fazer, e essas perguntas são as mais importantes, que é, quando uma pessoa se fica doente, tem que sentir total confiança nas instituições que estão a cuidar delas. Nós temos muita ideia de que precisamos de ter consultas de segunda opinião, terceira opinião, etc, etc. A Rita, nós vivíamos em África, viemos de férias e por cá ficámos. Nós vivíamos há 8 anos em África. A Rita trabalhava num fundo relacionado com outros países, com o desenvolvimento e, portanto, de alguma maneira ela tinha uma missão e quando veio para cá, e viemos de férias e acabámos de cá ficar, houve essa sensação, que é como é que se pode transmitir isto? E como é que eu posso fazer alguma coisa? E ela fez sempre coisas pelos outros até sentir um momento em que já não podia fazer nada pelos outros. Ou seja, fez parte de grupos de pessoas com doenças crónicas, etc, etc, até sentir que ela já não podia dar nada. Pronto, agora, há alguma coisa da nossa experiência que nós podemos passar e eu acho que isso é o mais importante. Por exemplo, essas consultas de segunda e terceira opinião muitas vezes funcionaram, porquê? Porque as listas de espera nas instituições muitas vezes são muito grandes. E uma pessoa saber que de repente passou a ter um nódulo, mas não ter a certeza se o próximo diagnóstico vai demorar 1 mês, 2 meses ou 3 meses na lista de espera para fazer, nós tínhamos um seguro de saúde que nos permitia ir e uns amigos e uns primos médicos e família de médicos, porque atenção, o pai da Rita é médico, o tio é médico, toda a gente era médico, e permitíamos pela porta fugir e ir tentar saber, e se calhar nesse dia à tarde já estávamos a fazer esse método diagnóstico. E a pergunta muitas vezes é se isso gerou em nós ou não uma obstinação terapêutica. Ou seja, apesar de saber que a Rita ia morrer, apesar de nós os dois termos isso consciente, é engraçado, nós deitávamos sempre cada um de um lado da cama e não nos tocávamos. Foi assim o casamento todo até ter o diagnóstico. E passámos a andar de mão dada e a dormir de mão dada. Mas sabíamos que tudo isso ia acontecer, mas lutávamos e, portanto, a procura por um diagnóstico. Houve uma situação que nos aconteceu que foi bastante grave, que foi numa determinada instituição, por exemplo, uma ressonância magnética deu que a Rita tinha metástase e isso mudava radicalmente todo o processo e todo o futuro dela. E nós só percebemos isso numa consulta de segunda opinião 6 meses depois desse diagnóstico ter sido feito e desse relatório ter sido feito, porque ninguém o tinha lido. Isto gera em nós alguma preocupação, que é não acreditamos neste médico ou vamos ter que ter mais médicos. E isso gera em nós alguma obstinação terapêutica. Mas, quando nós, de repente, a instituição não nos diz que podemos ou não, ficamos 3 meses à espera, saber se vamos fazer radiografia sobre o pulmão, se vamos fazer quimioterapia ou se fazemos cirurgia, se calhar nós vamos bater às portas e procurar um cirurgião que nos opere. E se calhar esse cirurgião, não enquadrando todo o processo, vai pensar uma coisa muito simples, que é, eu vou curar isto, não sabendo todo o quadro. E então, se calhar, temos diferentes obstinações terapêuticas, diferentes situações que vão sendo provocadas por iniciativas. E muitas vezes a Rita perguntava, será que não estamos obstinados demais? Será que não devemos ir mais lento? E, portanto, se calhar, isto poderia ter sido evitado. Eu disse sempre que não, mas era o meu papel. Eu também tinha que dizer que não. E também tinha que dizer, não, vamos avançar e dar essa segurança, porque isto é sempre um jogo a 2 e é preciso ter esse jogo, mas se calhar, de algumas dessas situações, se houvesse uma serenidade e se as instituições conseguissem passar, e os médicos conseguissem passar essa serenidade, se calhar era diferente. Nós, no final do nosso percurso, tivemos a noção que não temos mais nada a perguntar a ninguém, vai ser assim. E foi isso que foi mais importante para nós, porque as mazelas também no corpo já eram bastante grandes e, portanto, se calhar já precisávamos dessa serenidade. É assim. Mas
essa segurança e um médico conseguir passar essa segurança, eu penso que é fundamental. E isso não é possível com o Sistema Nacional de Saúde, que as consultas têm que demorar 15 dias, que não sabemos quanto tempo é que vamos ter um método diagnóstico que precisamos de saber, ou quando nós sabemos que, por exemplo, um medicamento custa tão caro. Eu sou analista político num canal de televisão e no outro dia estava a analisar o futuro orçamento do país, que todos andamos a falar durante muito tempo, e ninguém fala de que um medicamento de 3 em 3 semanas pode custar 40 mil euros. E, portanto, ao final do ano são 480 mil euros e que se calhar é isto que faz com que o nosso Serviço Nacional de Saúde tenha estes valores. E se calhar indo ao privado nós não podemos fazer fazer esses medicamentos porque o nosso seguro de saúde não paga. E, portanto, todos estes pequenos dramas e todas estas nossas questões fazem-nos ter dúvidas e geram-nos inseguranças. E essas inseguranças, muitas vezes, tiram-nos qualidade de vida. Aquela questão da qualidade de vida de um doente depois do seu diagnóstico, essa insegurança tira muito essa qualidade de vida. E é muito importante nós pensarmos sobre ela. Outra questão que também temos é a palavra cancro, o peso dessa palavra cancro. Para quem tem 2 miúdos pequenos, como nós tínhamos, em 2016 os miúdos eram muito pequenos e nós temos, a mãe tem cancro. E aquilo que passou a ver na escola é os amigos a dizer, a minha avó morreu de cancro, o meu tio morreu de cancro, a minha mãe perdeu o cabelo de cancro, e tudo era um cenário. E então, uma das coisas que nós também estabelecemos entre nós, e não foi preciso conversar, a coisa gerou, normalmente, é que de 2016 para a frente a palavra cancro desapareceu de lá de casa. Não havia cancro, havia doenças. A mãe está com falta de ar, está muito cansada hoje, a mãe vai ser operada ao pulmão, a mãe está a fazer tratamentos, a mãe está com as plaquetas em baixo, ou a mãe agora vai ficar sem cabelo durante um tempo, mas depois vai voltar a crescer. Pronto. E não houve aquelas coisas de agora vamos todos rapar o cabelo lá em casa. Não. Cada um fazia aquilo que precisava. Cada um tinha a noção de si próprio e das suas contingências. Não foi preciso fazer um filme ou um endosamento de que estamos todos numa luta e todos não sei o quê. Não, isso também é excessivo. Não. Viver com serenidade. Uma determinada serenidade. E quando os miúdos, quando a Rita morreu, nesse dia fomos para a praia e os miúdos foram passear o cão, fui buscá-lo à escola, eles entraram pelo mar com o cão, andaram a brincar e no final eles disseram, pai, a mãe. E eu disse, a mãe morreu. Mas morreu de Covid. Eles pensavam que a mãe tinha morrido de Covid. E aí foi preciso dizer não. Afinal havia uma doença, que era o cancro. E ele sempre esteve cá. Nós não vos dissemos porque achávamos que isso poderia ser um susto. Mas a verdade é que eles estavam preparadíssimos para aquela doença, estavam preparadíssimos para aquele desfecho, independentemente dele nunca ter sido falado. Porquê? Porque havia essa serenidade. E é muito importante nós conseguirmos passar, e todos os profissionais clínicos conseguirem passar essa serenidade. Ou seja, continuarmos a brincar com a cadeira de rodas no hospital, continuarmos a brincar com o senhor com o segurança que está à nossa frente e conseguimos passar todas essas experiências. Claro que há coisas que mudam. No final disto eu olharia aqui na bancada à procura do olhar dela a tentar ter uma aprovação qualquer e nunca mais vai estar cá. E se eu fosse aos Jogos Olímpicos, no final da minha prova, e se tivesse ganho a medalha de ouro, sei sempre que ela não vai lá estar, não é? Mas por outro lado, eu sei que os meus filhos são extremamente fortes e, por exemplo, ganharam dimensões humanas com esta experiência que outras crianças não têm. Ou seja, nem tudo é mau. Todos nós ganhamos neste processo. E aquilo que é preciso também os profissionais de saúde passarem é que este processo não é um processo só de perda, é um processo em que se ganha. Ganha-se muito. E isso é muito, muito importante. E era, se calhar, esse o testemunho que eu gostava mais de passar. Ok. Então, vamos lá ver. Se eu conseguir resumir bem, perceber primeiro, acho que, da parte das doentes, acho que a questão da relação emocional com o cancro, antes e depois, tem que ser mais estudada. Estamos de acordo com isso.
Isso é que nós conseguimos converter isto num projeto científico que explique como é que uma alteração emocional profunda pode levar ou não a alterações. Eu costumo utilizar a palavra hospedeiro, a mulher, para que possa facilitar com um determinado tipo de suscetibilidade o aparecimento de cancro. Mas tem que ser estudado. Não é fácil apenas estudos desses, mas tem que ser estudado. Pronto. Segundo, acho que a questão da comunicação parece ser muito, muito, muito importante. Dá segurança, dá mais qualidade de vida e de verdade. Eu hesitei, sabia de convidar o Duarte para estar aqui nesta mesa, mas achei que devia, porque eu acho que devo aqui uma coisa para dizer às doentes todas, é que nem todas as doentes estão na mesma circunstância, umas estão provavelmente curadas, outras não estão curadas neste momento, até pode acontecer que daqui a 1 ano, 6 meses, surja um tratamento que consiga resolver a situação. Todas merecem a nossa atenção. E o nosso respeito, como é óbvio, mas a nossa atenção e dedicação. Portanto, isso quer dizer que, dentro daquilo que nós conseguimos fazer, temos de fazer o nosso melhor. Como médicos, como cientistas, como representantes de influencers. Eu não sabia o que é que isso É novo para mim. Então, lá estão metendo nas consultas para perto destes conceitos. Pronto, acho que é importante. Todos nós temos que perceber isso. E há diferentes. Eu hoje vou confessar aqui uma coisa ao Rakesh, que ele não sabe, que é o fundador. Portanto, o Rakesh sabe a história da Rita, porque foi numa conversa à noite com ele que nós começámos a pensar neste assunto. Mas, quando foi para o programa, disse: então, Luís, vais falar sobre o quê? Disse: eu vou falar sobre cancro da mama, estadia avançado. Que não é um tema fácil, obviamente. E vou tentar fazer o meu melhor hoje à tarde. Mas, quer dizer, porque alguém tem que falar do assunto. E alguém tem que dizer o que é onde nós podemos chegar até agora. E o que é que nós esperamos poder chegar mais no futuro. E há coisas muito bonitas que acontecem, e algumas delas eu vou tentar transmitir à tarde. Mas é sempre uma luta permanente. Seja como for, estamos aqui para, como fundação e como médicos, para vos tentar ajudar a todos, independentemente de qual é a circunstância. Só dizer uma coisa. Quando eu falo de obstinação terapêutica, ela não tem nada de mal e pode-nos trazer algumas coisas boas. No nosso caso, por exemplo, nós sabíamos que havia um medicamento que a Rita lhe faria bem e que no seu estado avançado era a última solução, mas que no hospital onde a Rita estava já não era dado. E, portanto, foi ótimo, porque à conta disso encontramos o professor Luís Costa. E à conta disso mudámos de hospital e também ganhámos alguma outra serenidade que não tínhamos anteriormente. Ou seja, o problema não é a obstinação, é nós sentirmos que não nos estão a dar respostas. E, portanto, aquilo que nós temos que tentar fazer é dar essas respostas. A segunda questão, relativamente a isto, e só para terminar, que tem alguma graça, é que a Rita, com a doença, passou a ser também um bocadinho mais rabugenta e muitas vezes já vagando raspanetes ao professor Luís Costa. Eu acho que isto tem um lado que é engraçado, que é o que é que fica depois disso. Mas também tem outro lado, que é, não são todas as pessoas que nos mandam uma mensagem 6 meses depois a dizer: eu não vos esqueci. Ok. Vamos então, vamos continuar. Nós temos 10 minutos ainda. Não sei se querem dizer alguma coisa antes de eu passar ao testemunho da Marta Flores. O testemunho aqui é muito importante, mas nós também temos que ter em conta a diversidade humana e não, às vezes há uma tendência a generalizar. O médico é eu não sou médica, por isso estou perfeitamente à vontade de defender aqui esta posição, que é o médico é com uma diversidade de doentes enorme, uns querem saber, outros não querem saber, porque nós na Liga recebemos do mesmo doente pessoas a dizer maravilhas e outros a dizer não me disse tudo. Portanto, esta plasticidade para agradar a todos é muito difícil e nós também temos que nos pôr do lado de lá, isto para ser a melhor harmonia possível, porque é ótimo que seja harmonioso. Exatamente, é bom que esta jornada, e concordo
plenamente, seja o mais harmonioso, o mais sereno possível, e os profissionais de saúde todos têm um papel importante, mas nós também não podemos apenas pedir. Do outro lado também estão seres humanos, não é? E tem que haver, não estão super-heróis, porque às vezes nós queremos uma resposta, mas existe essa resposta vai ser aquilo que nós queremos ouvir naquele estado, e às vezes nós queremos uma resposta e ouvir aquilo que nós queremos. E às vezes é importante também falar disto. Desculpe, professor, mas eu acho Não. que era importante pela experiência que nós Todos temos ouvir, com só os estou a moderar. com os doentes Sim. que querem muito ouvir coisas e vão ouvir essas coisas a todo lado e Claro. até procuram várias opiniões até o médico entender o que é que está ali em jogo e às vezes cede e diz, não é? Marta, claro. Vai de encontro ao que estavam a dizer. Eu acho que tem muito a ver com o confiar. O confiar no processo, confiarmos na medicina, confiarmos em nós, que vamos ser capazes de ultrapassar o momento em que estamos, mas confiarmos acima de tudo naquele momento específico no nosso médico, na nossa equipa. E esse é um trabalho que parte de nós, não é? Que às vezes não temos essa capacidade de confiar. Ainda para mais num momento tão frágil, de um choque grande, mas eu acho que o nosso médico, a nossa equipa tem um papel decisivo e muito importante em passar essa tal segurança que o Eduardo falava, e isso para mim vem da confiança. A partir do momento que eu sinto que o meu médico me passa o real do que está a acontecer, as probabilidades, as possibilidades, o que é que fala, porque também há o doente que não quer saber, também há, sei disso, mas eu era das que queria saber tudo. Queria saber tudo. E ter médicos que têm essa capacidade, essa plasticidade de se adaptarem aos seus pacientes, não sendo fácil. São super-heróis, são de facto. Mas parece-me que é fundamental para a forma como o doente vai também integrar esse momento na sua vida. Eu queria só acrescentar, estou completamente alinhada com a Sofia, mais uma vez, porque eu acho mesmo que o mais importante de tudo é, independentemente se nós queremos mais informação ou menos informação, cada pessoa é uma pessoa e para cada pessoa há um médico. E, portanto, os médicos são humanos, tal como a pessoa que está a passar por isso. Há médicos que são mais emotivos, mais calorosos, há médicos que são mais pragmáticos, há médicos que são mais frios, mas também há pessoas que gostam mais de médicos de cada uma forma. E, portanto, o meu conselho é mesmo encontrem um médico em quem confiam, porque esse médico existe. E então, enquanto não sentirmos essa confiança, é porque nós não estamos no nosso médico. E, portanto, nós temos mesmo que encontrar uma pessoa a quem nós entregamos a nossa vida, porque na prática é o que nós estamos a fazer, é entregar a nossa vida nas mãos de alguém. E portanto, o que interessa, acima de tudo, é nós terminarmos o processo, independentemente do quão doloroso ele seja, ou leve, a sentir que eu estava no sítio certo e tudo o que era possível ser feito foi feito. E o Duarte, pelo que eu percebi, sentiu isso quando conheceu o professor, independentemente da história não ter acabado como ele idealizava. E pronto, mas pronto, portanto, nós sabemos que as histórias nem sempre acabam da melhor forma, mas há um caminho, e esse caminho tem que ser com a pessoa certa. Isto aplica-se a médicos, aplica-se a amigos, aplica-se a familiares, aplica-se à vida, que é o caminho tem que ser feito com as nossas pessoas e com as pessoas que falam a mesma língua do que nós. A comunicação é fundamental. Bem, então, acho que se concordava, dá-me a oportunidade da Marta Flores poder fazer o seu testemunho, pode ser? Então, eu sou a Marta Flores e eu fui diagnosticada com cancro da mama no dia 10 de novembro de 2021
aqui neste hospital da CUF, mas no Porto, de onde eu sou, portanto, e fui curada aqui neste hospital, portanto é com grande alegria que estou aqui hoje e que aceitei com todo o carinho e amor estar aqui e vou partilhar por escrito, porque eu falo muito, e portanto o ideal era mesmo eu fazer aqui uma cábula para partilhar. Aqui é uma preocupação que eu tenho agora no pós-cura, e acho que todas as mulheres que podem se identificar comigo também. Portanto, uma das coisas mais valiosas da minha vida é o tempo. E vocês, médicos e cientistas, deram isso, deram mais tempo. E eu percebi muito bem a importância do tempo durante todo o processo de cura. Doutor, quanto tempo é que demora a minha cura? Doutor, quanto tempo é que demora a quimio? Doutor, quanto tempo é que eu vou estar aqui na quimio, agarrada a esta máquina? Doutor, quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? O tempo começou a ser primordial na minha vida a partir do momento em que eu fui diagnosticada e em que eu fui curada. Aproveitar o meu tempo agora é algo que eu pretendo fazer o mais rápido possível. Mas para que quero eu esse tempo? Eu pergunto-me isso todas as manhãs quando acordo e agradeço muito ao universo. Obrigada, e aos médicos também, claro, não é que me curaram. Eu dizia isso ao meu cirurgião quando ele me operou, e ele tem uma relação incrível com o meu cirurgião e com a minha médica também. Claro, esta relação de proximidade e dizer não. Eu tive que ir aos errados para perceber que queria os certos e para perceber que aqueles eram os certos. Portanto, às vezes essa situação também é importante, é nós darmos com as pessoas erradas e perceber, não, afinal aquilo aqui era o certo. E, portanto, é essa sensação que eu tive, que escolhi realmente os médicos certos. E quando, pós a cirurgia das minhas mamocas novas, que ficaram incríveis, depois de ter sido operada, eu disse ao meu cirurgião, e disse, doutor André, muito obrigada, ai, graças a Deus que eu fiquei bem, ai, graças a Deus, e assim também. E ele disse-me assim, Marta, realmente houve mão de Deus nessas mamocas. E eu disse assim, é o meu médico. Eu fiquei orgulhosa. Um homem da ciência que me fala de Deus naquele momento era a pessoa indicada para mim. E eu era daquelas pacientes que não queria saber nada, eu não estou para médica. Eu não sou médica, eu não preciso saber. E quando partilhei a minha história com as minhas bafónicas, com as minhas seguidoras nas redes sociais, eu tive que ligar para a médica, como é que se chama aquilo que eu tenho? É que eu nem sabia, e já andava eu em tratamentos há muito tempo. Mas qual é? É o positivo, é o negativo? Em qual é a mama? É que eu não tenho bem a certeza qual é. Portanto, percebem? Cada uma é como cada qual. E eu reagia assim, eu só dizia aos meus médicos, falem para mim como se eu fosse uma criança. Não me contem tudo. Eu não quero saber como vai cair o cabelo, eu não quero saber que eu vou ficar sem unhas, eu não quero saber que vou emagrecer, eu não quero saber nada. As coisas iam acontecendo e eu ia, afinal... é verdade, cai unhas. Eu fico sem cabelo, assim logo na terceira. Não sabia disso. Porque também não havia um historial também, felizmente, na minha família, e também não vai haver mais historial nenhum. Tenho a certeza absoluta, porque fiz também teste genético e deu tudo negativo, e portanto, efetivamente, vai terminar por aqui, eu tenho a certeza absoluta. Mas estávamos a falar do meu tempo, tempo e a intensidade que eu dou agora ao meu tempo. Mas para que quero esse tempo? Qual o meu novo propósito da dádiva que vocês médicos, que vocês cientistas me deram com o tempo a mais que eu tenho aqui nesta vida? E então é muito simples, eu acredito que o meu tempo vai chegar, eu acredito piamente nisso. E eu preciso do vosso tempo para ainda ir a tempo de realizar este desejo profundo que eu tenho, ser mãe, ainda, pela primeira vez, agora com 47 anos de idade. Eu fui diagnosticada, tinha 44. Nunca quis ser mãe, nunca. Armada ainda, não tenho tempo. Só queria trabalhar, maquilhar, ganhar dinheiro. E depois aos 44 anos o médico diz-me assim, aquele que fala de Deus, diz-me assim, Martinha, nunca quis ser mãe, pois não? E eu não. É que se calhar agora já não vai a tempo. E eu corri muito depressa para uma clínica de fertilização e o médico disse-me, já não vai a tempo. E aquilo que eu vos peço é tempo. E acreditem que não é sobre trazer uma vida nova ao mundo, mas sim honrar o milagre da vida que me foi devolvido por vocês.
Nós mulheres queremos esse milagre, o vosso milagre, porque do nosso milagre nós curamos e cuidamos todos os dias. Quando acordamos, nós nos cuidamos e agradecemos todos os dias por este novo dia, por este novo tempo que nós temos. Agradeço com todo o meu coração o tempo que vocês dedicam à ciência, pela esperança que plantam todos os dias nos nossos corações. Eu acredito no tempo de nascer, no tempo de plantar, no tempo de colher, no tempo de estudar, no tempo de procurar e no tempo de conquistar. Aquilo que eu mais quero neste momento. Está ali o meu noivo, ele não sabia qual era o meu discurso, porque eu alterei-o várias vezes, e ele não sabia que eu queria ser mãe. Ele está ali a olhar para mim assim. De certeza, é que nós estamos juntos há 11 anos, portanto, ele não fazia ideia agora desta minha nova vontade que eu tenho agora dentro de mim, que é perpetuar o milagre que vocês fizeram em mim. E é isso que eu quero agora para a minha nova vida. O tempo está sempre no seu tempo. Eu acredito que eu vou ser mãe dentro do meu tempo. Eu vou chegar lá. E digo-vos que o impossível é só aquilo a que vocês não tentaram o tempo suficiente. Porque vocês são, efetivamente, a nossa cura, a nossa esperança. E é isso que vocês se dedicam, o tempo que vocês se dedicam a nós mulheres e à nossa vida e a nós querermos algo diferente após um processo de cura, esse tempo nós podemos ter, e eu quero muito pedir esse tempo a vocês que estudam, que estão connosco e que nos fazem viver por mais tempo. Muito obrigada a todos, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Martin. Certo. Conseguimos acabar a horas. We finished on time. So I think it's time. Thank you so much to everyone. I know you shared important things in your life. Now you have to listen, take notes, and think about what you need to do. And I think individualized medicine is not only cells, genome, proteomics, so on. It's patient communication, and each one is each one. People are different, and we need to have time to identify that. Okay, thank you so much. Next step.